O que são os sonhos? Os sonhos são uma série de pensamentos, imagens e sensações que ocorrem na mente de uma pessoa durante o sono. Mas será que os sonhos podem nos ajudar em nossa vida? Nesse vídeo você verá que sim. Muitas pessoas ficaram muito ricas graças aos sonhos. Então veja agora alguns exemplos. Elias Howe. Elias Howe foi um inventor estadunidense conhecido pela criação da máquina de costura com ponto fixo. Ele não foi o primeiro a criar uma máquina de costura, mas foi ele quem tornou essas máquinas mais práticas, colocando esse buraco na agulha. Sonhando com a solução. Howe queria facilitar o serviço das costureiras e então focou todo o seu tempo tentando encontrar uma forma de fazer uma máquina de costura mais eficiente. Porém, ele era um homem pobre e estava quase na miséria, mas mesmo assim manteve seu foco. Certa noite, ele estava muito cansado e então deitou-se para dormir. Então sonhou que estava construindo uma máquina de costura para um rei selvagem de uma terra distante. Porém, o rei havia lhe dado 24 horas para ele construir a máquina, ou ele seria morto. E o que aconteceu foi que Howe não conseguiu terminar a máquina de costura do rei. O rei ficou furioso e mandou os guerreiros executarem Howe. Mas enquanto marchava para a morte, Howe ficou olhando para as lanças dos guerreiros e ele percebeu que todas as lanças estavam perfuradas na ponta. Então ele acordou e entendeu que essa era a solução. Colocou sua ideia em prática, patenteou e a partir daí milhares de máquinas de costura passaram a ser fabricadas utilizando esse método criado por Howe. Mas vários fabricantes de máquinas de costura estavam utilizando-se da ideia de Howe e não estavam pagando royalties. Porém, foram condenados a pagar royalties a Howe por usar a ideia que ele patenteou, e isso tornou Howe um homem muito rico. Sua renda subiu para cerca de $100 mil por ano, uma fortuna naquela época. Howe foi um homem pobre, porém por meio de um sonho teve uma brilhante ideia, e essa ideia fez dele um homem muito rico. Madame T.J. Walker. Madame T.J. Walker nasceu em uma plantação de algodão. Ela era filha de escravos e quando estava com 7 anos, seus pais morreram. Ela não tinha escolaridade e se casou quando tinha 14 anos e quando estava com 20 anos já era viúva. Ela trabalhava em uma lavanderia para se sustentar e sustentar sua filha. Mas Madame T.J. Walker se tornou uma mulher extremamente rica. Ela é descrita como a primeira mulher milionária na história americana e uma das maiores filantropas afro-americanas da história do país. E Walker se tornou milionária por causa de um sonho. O que aconteceu foi que ela sofria de uma doença no couro cabeludo que fazia com que o seu cabelo caísse em pedaços. Então ela comprou vários produtos capilares para resolver esse problema, porém sem sucesso. Então começou a fazer receitas em casa, tentando resolver seu problema, mas também sem sucesso. Mas como ela mesma disse, um dia Deus respondeu à sua oração. Certa noite, Walker se deitou para dormir e então começou a sonhar. Nesse sonho, um grande homem negro apareceu e lhe disse o que deveria misturar para resolver seu problema. Quando Walker acordou, se lembrou do sonho e percebeu que uma parte do remédio era cultivada na África. Então ela mandou buscar na África o que precisava para completar sua mistura, confiando em seu sonho. Depois que fez a mistura, Walker a colocou em seu couro cabeludo e em poucas semanas seu problema estava resolvido. Então ela usou essa mistura no cabelo de suas amigas que também estavam com problemas com queda de cabelo e percebeu que a mistura realmente funcionava. E então, Madame T.J. Walker decidiu que iria começar a vender seu produto. E as vendas foram um sucesso.